Olha, agora nesse vídeo eu vou te contar, eu vou te explicar, na verdade, quais são as nuances da mediunidade. Porque o que acontece? Muita gente ouve a palavra mediunidade e parece que é uma coisa, né? Que é uma coisa absoluta, que é uma coisa que não tem camadas. E a mediunidade é uma coisa, é um leque tão vasto que eu acho que é interessante a gente estar falando um pouco sobre isso, certo? Muito prazer, eu sou o Mago Fernando Parrur. E o que nós vamos estar falando aqui? Eu vou estar descrevendo, eu vou estar um pouco aqui explicando a diferença de algumas camadas na mediunidade. Porque realmente, quando se usa a palavra mediunidade, é uma coisa meio que como se qualquer capacidade extrasensorial ser chamada de mediunidade, e não é bem assim, tá? Vamos começar aí falando um pouquinho do nome, né, da palavra mediunidade. Mediunidade, ela vem um pouquinho do mediar, de você intermediar, e ela vem de uma coisa mais entre intermediar os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, era uma coisa que no início era muito mais direcionada em a pessoa que tinha a capacidade de interagir com o mundo das pessoas desencarnadas, mesmo ela estando aqui encarnada. Então, essa pessoa era ali a chamada de médium. Outras capacidades se davam outros nomes. Hoje as coisas ficaram um pouco misturadas. Então, no termo médium, ele vem um pouco disso, de você mediar, você estar no meio entre duas dimensões, dois mundos, cada um pode chamar da forma que for. E aí, para você intermediar esses dois mundos, você precisaria de algumas capacidades extrasensoriais ali já meio trabalhadas, que seria o dom da visão, por exemplo, você estar enxergando os espíritos, o dom da audição, né, de você estar ouvindo, tem a parte, aquela coisa mais que muita gente usa até o termo do sensitivo, que é aquela coisa da sensação mesmo, tá? Então, por exemplo, vai me dizer que você nunca sentiu de você entrar num ambiente ou chegar perto de uma pessoa e imediatamente você se arrepiar. Isso entraria aí já nessa coisa mais do sensitivo, na verdade. Por quê? É aquela coisa mais sensorial mesmo, né? Não está usando aqueles sentidos tão direcionados, como a visão e a audição. Mas é aquela coisa de você ter uma percepção como se você fosse, como se o seu corpo fosse um termômetro. Entendeu? Uma coisa que vai sentir alterações. Alterações, eu usei o termo termômetro, mas poderia pegar também até alterações de temperatura. Onde você percebe que, por exemplo, está todo mundo com calor e você começa a tremer de frio, você parece que está com febre, precisa colocar um cobertor até, e às vezes até em lugar público você sentir isso. Você já passou por isso? Se você não passou, você deve ter conhecido alguém que já passou. Isso tudo entra nessa parte mais do sensitivo, essa coisa mais sensorial. Aí você entra nessa camada que vai um pouco além, que é aquela que eu mencionei um pouco antes já, que é quando você tem alguns sentidos, que eles são sentidos físicos. Então, por exemplo, se você ouve uma música, você tem, a tua audição está percebendo esses sons. Só que você começa a pegar também camadas de outras frequências, que digamos que seriam frequências vindas de outro lugar, que você ouve também as coisas daquela frequência que as outras pessoas à sua volta não estão ouvindo. Frequências auditivas, né, ondas de som, como ondas de luz também, que aí entra naquela coisa do dom da visão, que é onde as outras pessoas não estão enxergando aquele negócio ali no canto que só você está enxergando, tá? E aí, tá, mas eu vou ter só um desses? Não. Por isso até que o dom a mediunidade, às vezes ela acaba englobando várias capacidades. Porque conforme você vai desenvolvendo, vai treinando, vai estudando, vai aprendendo, na hora que você vai ver, você acha que você só tinha o dom da audição, mas você começa a ter a parte da percepção sensitiva também. E parece que às vezes você começa a ver com a visão periférica, o famoso canto do olho, algumas coisas, e de repente você começa a ver também de uma forma mais direta, mais ali, famoso, bem na sua cara. E então você nunca deve mentalmente limitar, achar que você vai ter uma capacidade só.
Ah, mas o mago tá falando de mim. Mas eu nunca senti essas coisas. Eu seria um médium, uma médium? Eu acho que você já deve ter ouvido que se fala muito. Ah, que todo mundo é médium, um médium em potencial. A diferença é que tem aquele que desenvolve, que estuda, que pratica e aquele que não. Eu acho que isso se aplica sim. Eu acho que a grande diferença ela está realmente em como é claro, né? Às vezes você vê um adulto que está há 20 anos estudando para conseguir uma coisa assim, uma coisa que uma criança de 6 anos parece que ela nem está nessa dimensão, ela está até na outra, de tão claro e nítido são as coisas que ela vê, enxerga, ouve, tem sonhos e por aí vai. Sim, tem quem vem com essa calibragem já muito mais, né? Calibragem, existem pessoas que encarnam, reencarnam com as calibragens bem diferentes. Mas sim, todo mundo teria a possibilidade, qualquer pessoa teria a possibilidade de com muito empenho. Só que esse empenho, ele não é você se matar, estudar, estudar e praticar, praticar, praticar. Não é só isso. Porque essa prática, ela vai um pouco além. Eu diria que essa prática, ela precisa de você. Porque de você romper com vários medos, você romper com certos preconceitos, até preconceitos religiosos, que você nasceu com em alguma religião, ou né, muita gente passa por isso. Às vezes a pessoa ela é um médium em grande potencial, mas ela nasce numa família que pratica uma religião que tem preconceito com mediunidade, com essas coisas mais inexplicáveis. Isso acontece muito, eu vou te ser sincero que isso aconteceu comigo. Então, às vezes você mais lá na frente que você vai falar, tá, isso eu senti a minha vida inteira, então quer dizer que o nome disso não era. Eu não estava louco, eu não estava louca. Era a minha mediunidade que estava ali gritando, querendo vir à superfície, mas existia algo que reprimia. Então, toda essa repressão, que ela veio de fora, mas aí ela se tornou interna também, né? Que você aceitou aquilo de alguma forma. Então, a sua prática, ela já vem partindo daí, de você romper com dogmas. Às vezes, até você era espiritualista de uma doutrina específica, que é espiritualista, que acredita em mediunidade, em espíritos e tal. Mas você começa a ver que aquilo também está faltando, que aquilo também está contando nem metade da história para você. E aí você precisa desbravar novos mundos. Só que para isso você também vai ter que desmanchar muita coisa que estava te ancorando naquela doutrina anterior. E é aí onde você vai ver grandes diferenças em pessoas que parece que é tão natural para ela aquilo que você precisa se matar e treinar e praticar e estudar tanto. Que às vezes ela não tem tanto essas camadas, esses chamados véus, né? Os véus ilusórios o mundo mundano, essa coisa mundana, são vários véus, várias camadas de distrações que nos mantém aqui vivendo só nessa dimensão, se interessando apenas pelo que essa dimensão nos oferece e todo aquele infinito de todas as outras a gente não acessa e a gente começa a achar que aquilo é só coisa de filme de ficção, que aquilo ali é só coisa de louco. E aí você se anestesia, você fica tão anestesiado que você vive às vezes uma vida inteira sem acessar aquilo e aquilo existia assim dentro de você. E aí, mas agora eu vou falar agora um pouco para finalizar. Eu acho que seria aquele passo já além, que poderiam chamar de mediunidade também, mas é uma camada mais profunda e mais forte, vamos dizer assim. Eu acho que se a gente fosse colocar, não em importância, mas numa evolução, eu acho que você iria do sensitivo, aquela coisa mais sensorial, que meio que você nem sabe o que fazer. Você está sentindo aquelas coisas, mas não sabe o que fazer com elas. Não sabe o que elas representam. Às vezes você pode estar sentindo a presença de um espírito perto de você, mas você não tem as outras ferramentas mediúnicas para você identificar se aquilo é um ente querido que está querendo interagir, conversar com você, ou se é um espírito maligno querendo te fazer mal.
Então, eu diria que aí você ainda está meio cega, seria o processo inicial, onde você passa para o próximo, que aí é aquela coisa mais mediúnica, onde você consegue ouvir, conversar, ter percepção, perceber até qual frequência, se ela é mais positiva, se ela é mais boa, se ela é mais negativa, se ela é mais ruim, mais maldosa, enxergar e até interagir, resolver, às vezes encaminhar e por aí vai. Aí entraria numa mais profunda, mais longa, que eu vou te dizer que entraria até numa coisa que você pode falar que aquela pessoa já não é só médium, ela é um bruxo, uma bruxa. Por quê? Porque aquela pessoa que ela consegue realmente moldar, manipular tudo isso. Não só perceber. Se tiver um espírito sentado do teu lado agora, não se assusta não. Mas se tiver um espírito sentado agora do teu lado, você pode só estar sentindo uma energia, um arrepio, estágio 1. Você pode sentir, ouvir o que a pessoa está tentando falar, o espírito está tentando falar para você, enxergá-lo, até interagir com ele, até ajudá-lo, se ele está pedindo ajuda. Seria o estágio 2. Aí a gente chega no estágio 3, que esse estágio 3, como eu disse, tem quem chame tudo de mediunidade, mas eu já diria que é uma coisa mais... Na nomenclatura da bruxaria, eu já fiz vídeo falando das diferenças de bruxaria, feitiçaria e tal. Se eu lembrar, eu vou colocar o card aqui, mas senão você vai encontrar aí no canal. É um dos primeiros vídeos. Porque a bruxaria são capacidades natas suas, mas que vão além, ela engloba toda a percepção, a parte sensitiva, ela engloba você interagir, você enxergar, você ouvir. Ela traz isso, mas ela traz você tendo um controle maior ainda. Se é um ou vários espíritos malignos querendo aprontar, fazer uma coisa muito ruim em tempo real, você ter o poder, vou usar a palavra poder, você ter o poder de bloqueá-los, de mandá-los de volta para outra dimensão, de pulverizá-los, dependendo do objetivo, ou de até saber pegar pelo colarinho pegar pelo colarinho o outro e saber que esse daqui tem que ir para um lugar porque esse aqui só tá perdido, tá aprontando, mas tá aprontando porque ele tá perdido, ele tá meio sem luz. E esse tranqueira aqui não. Esse tem que levar para um lugar mesmo específico porque esse aqui meio que não tem jeito. Então esse terceiro estágio ele é eu digamos que é uma coisa onde você tem controle de todas as situações. Tá? Onde às vezes você está dormindo e do nada você sente a evolução, você vê em todas as camadas. Eu vou pintar aqui uma situação. Você está dormindo, aí vem um espírito querendo te pegar, aprontar com você. Eu estou falando espírito, mas sabe se alguém fez um feitiço para você e mandou uma coisa ruim para você? Mesma coisa. Você está dormindo, você vai sentir, você vai acordar arrepiando. Aí você vai olhar, volta no teu quarto, você vai ver que tem um bicho ruim, feio ali naquele canto, com os dentes já pronto para te pegar. Lembra? É a mesma coisa, é a evolução. Você vê já no estágio 2, na hora que ele vem para cima de você, você tem essa força, você bloqueia, você consegue, uma coisa que eu faço, eu não saio arrancando cabeças à torta direito não, porque eu quero saber de onde veio. Eu pego pelo colarinho primeiro, aprisiono por um tempo curto, porque eu quero saber de onde você veio, quem te mandou, por que você está aqui. Não adianta sair só pra porrada. Então é isso. Você vai evoluindo a cada dia que passa. Você vai evoluindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Esse vídeo ele serviria para aquela pessoa muito iniciante que tem apenas ainda as curiosidades, como já vale como uma videoaula. Para você que já está nesse universo e estão acontecendo algumas coisas e você meio que está perdido em saber o que significam e até o que fazer com aquilo, tá? Então me conta, me deixa agora nos comentários se você quer que eu transforme esse perfil, esse tipo de vídeo, como se fosse um curso de mediunidade, de bruxaria. Deixa lá nos comentários se vocês quiserem, a gente já pode fazer, e aí a gente já pode colocar esse daqui como aula 1. Me fala, me conta, porque se vocês fizerem, eu com certeza farei aí quantos vídeos forem necessários para estar trabalhando todas as questões e dúvidas
para que a sua jornada espiritual esteja sempre no seu controle, nas suas mãos. Tá bom? Gratidão por estar aqui comigo, tá? Mas para esse vídeo era isso. Então, Ararita a todos, um grande abraço.